Boa noite, meus queridos, tudo bem? Nas nossas últimas aulas de língua portuguesa, nós estamos falando sobre a língua portuguesa, a língua, instrumento de comunicação. Nós vimos que a língua portuguesa, ela varia, né? Ela varia em denotativa e conotativa. E aprendemos, na penúltima aula, que denotação é a linguagem correta, né? A linguagem do dicionário. E aprendemos também que a linguagem conotativa é aquela que nós utilizamos no dia a dia. Quando emitimos gírias, né? Quando falamos palavras que ela ganha um novo sentido, não é o sentido do dicionário. Até aí tudo bem. Sobre denotação e conotação. Também vimos sobre linguagem verbal e não verbal. Entendemos que a linguagem verbal é essa que eu expresso falando ou escrevendo. Ou seja, ela possui verbos. Então, é uma linguagem verbal. Uma linguagem não verbal é uma linguagem onde eu não utilizo a fala e nem a escrita. Eu utilizo os gestos, né? Imagina alguém fazendo assim. Você entendeu? É uma linguagem não verbal. Agora, quando a linguagem utiliza a fala e gestos, é uma linguagem mista. Tudo bem? Por exemplo, quando você vê uma questão onde tem o exercício, uma imagem no exercício e algo escrito, é uma linguagem mista. Por quê? Porque lá possui a linguagem verbal, que é o que está escrito, e a não verbal, que é a imagem. Consegue entender isso? Então, isso é uma linguagem mista, quando se une linguagem verbal com linguagem não verbal. Né? Quando uma imagem, só o desenho, um gesto, uma placa, que só tem figuras, é uma linguagem não verbal. Porém, quando tem algo escrito, verbal. As duas juntas, linguagem mista. Quando eu falo e gesticulo, né? E aí, fulano, tudo bem? Ou seja, eu falei, verbal, fiz gesto, não verbal. As duas, linguagem mista. Então, também isso nós vimos na última aula. Na penúltima, nós vimos o que é denotação e conotação. E na última, de língua portuguesa, nós vimos linguagem verbal e não verbal. Continuando falando sobre a nossa língua, ela varia. Como assim, professor, ela varia? Sim, observa que nós temos um país muito grande, onde tem 26 estados e um distrito federal. E em cada canto do Brasil se fala de uma forma. Vou utilizar um pequeno exemplo. A palavra mandioca. Observa que a palavra mandioca, dependendo do estado que você tiver, ela pode ter outro nome. Aipim, macaxeira, maniva. Observa que foram 4 nomes para o mesmo alimento. Isso é variação, ou seja, a língua variou de acordo com a região. Entenderam? Então a língua varia. Isso é chamado de variação linguística. É o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos aprender que a língua portuguesa ela varia. E isso é chamado de variação linguística. Então, o que é uma variação linguística? É quando a língua portuguesa ela é falada de diversos modos, ela varia o jeito de falar por conta de fatores. Não é só a região. Um dos fatores é a variação regional, certo? Porque varia de acordo com a região. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro. E aí, rapaz, tudo bem? Tava com saudade de ti, peixe? Né? Por que essa curva não vira para a esquerda? Tava doido para ir ali na esquina tomar uma cervejinha no bar. Observa que tem um sotaque, né? Aí você vai para São Paulo. Aí, pô, mano, aqui é Corinthians, cara. Tá doido, é? Passa logo trocado. Tudo bandido esses corintianos, né? Mas olha o sotaque. Aí você vai pro sul. Mas bate, que isso? Que cara bonito daí. Tu entende tudo que eu falo? Queria ter. Aí, hoje de manhã, sair para tomar um chimarrão, cara.
Então, observa que, me desculpem pelo sotaque horrível, né? Mas para vocês entenderem que a língua portuguesa ela varia de acordo com a região. Você vai no Nordeste também, infinitas formas de se falar. Por exemplo, se uma palavra aperreado, né? Tô aperreado hoje. Oxente, manhinha, observa. Manhinha, talvez se falar manhinha ou aperreado lá no sul, eles não saibam o significado. Por quê? Porque a palavra variou. Todo mundo sabe o que é entediado, o que é irritado. Mas aperreado é uma palavra conotativa, ou seja, deu seu novo significado, mas ela tem um significado em uma região. Em outro, ela já tem outro significado. Isso é uma variação linguística, variação regional. A língua também varia de acordo com a geração. Como assim, professor? Os jovens falam um tipo de linguagem. Pessoas de outra idade, idosos, adultos, já falam de outro. Né? Os jovens falam gírias que eu não entendo. Né? Hoje mesmo falaram para mim assim que flopou o vídeo, flopou. E eu, o que é flopar, cara? Não sei o que é flopar. Pô, Diego, tá velhão, hein? Todo mundo sabe o que é flopar. Flopar é quando o vídeo buga, dá errado. Tá, enfim. São linguagens, variação da linguagem. Então a língua também varia de acordo com a geração. Né? Antigamente o rapaz chegava na moça e falava: vós me ser, né, broto, deseja me conceder essa dança, né? Gostaria de retirá-la para dançar. Hoje o moleque chega e fala: e aí, gostosa? Tá me tirando, né? Chega aí, tchutchuca, olha aí. É uma linguagem que talvez vocês não utilizem, mas é uma linguagem que existe. Ou seja, de acordo com a idade, a língua também varia. Né? A linguagem varia também de acordo com a condição social. Sim. Às vezes quem vive na favela, vive em locais de forma social que tem menos poder aquisitivo, falam de um jeito que quem mora em um local social com poder aquisitivo melhor, não fala igual. É a variação linguística social. Então, nós vimos que varia por causa da região, varia por causa da idade, a língua portuguesa varia por causa da condição social. Tá bom? E a língua portuguesa também varia pela questão acadêmica. Uma pessoa que estudou, ela fala diferente da pessoa que não estudou. Entenderam? Por exemplo, uma pessoa estudada, ela consegue conversar lá no barzinho falando um monte de coisa errada, ela consegue. E ela consegue chegar em um local requintado, por exemplo, em uma palestra e falar super bem, porque ele vai saber escolher as palavras. Então ele se situa em qualquer local. A pessoa que não tem estudo, ela vai falar aquela linguagem que ela conheceu, que ela aprendeu lá na casa dela, conversando com o pai e com a mãe. Porém, se pedir para ela fazer uma palestra, ela vai falar do mesmo jeito que ela aprendeu em casa. Vocês entenderam? Por quê? Porque ela só conhece aquela língua. Então existe uma diferença de linguagem com quem estudou e quem não estudou. Observe que a partir do momento que vocês começam a ler, começaram essas aulas, com certeza vocês aprenderam alguma palavra que vocês não conheciam. Ou seja, a linguagem está variando para vocês. Vocês estão conhecendo novas palavras. Então, a língua portuguesa também varia de acordo com o grau de instrução. É chamado de variação acadêmica. Beleza? Então, a língua portuguesa vai dizer que existem duas formas, né, de falar e escrever, que é a linguagem formal e a linguagem não formal, que é a informal. Que é isso, professor? A linguagem formal é aquela correta de se falar. E a informal é a incorreta, que se usa gírias, que se fala errado. Por exemplo, a pessoa cresceu falando bicicleta. Todo mundo sabe o que ela está dizendo, mas bicicleta, pega a bicicleta para mim, eu vou pegar, eu entendi o que ela quer. Tá certo o jeito de falar? Para ela tá. É uma linguagem informal dela. Agora, se eu perguntar, agora fala formalmente, seria bicicleta.
Ou seja, não é que ela está falando errado, ela está falando na linguagem informal. Então, quando você vê algo escrito errado ou falado errado, está na linguagem informal. Tá bom? A linguagem formal é aquela que é o correto. A formal é a mesma coisa que linguagem culta. E a informal é a mesma coisa que coloquial. Guardem isso. Culta, formal. Informal, coloquial. Tá bom? Então, essa é o que nós tínhamos para aprender hoje. Assistam a aula toda, beleza? E leiam o arquivo sobre variação linguística para guardar melhor o conteúdo. Tranquilo?